Sejam bem-vindos ao Trade Marketing na Prática. Aqui você vai ter conteúdo focado no promotor e para a sua realidade do dia a dia. E hoje a gente está aqui para falar de carreira e liderança. Mas antes não poderia deixar de falar que a gente tem um apoio hoje aí dos Red Bulls e tudo mais. Então depois com o tempo a gente vai falando. Mas a gente tem um convidado super especial. Então esse convidado é o Aruan, ele tem 27 anos, 8 anos de carreira. E aí vai contar um pouquinho pra gente aqui como que foram as coisas, e é isso que é o nosso objetivo, que seja leve e que seja um bate-papo para que as coisas fluam e para que todo mundo entenda o processo todo de carreira e de liderança. Fala aí, Aruan, se apresenta um pouquinho, por favor, seja bem-vindo. Fala, galera. Bom, primeiramente agradecer o Caio, que é uma pessoa muito especial para mim. E esse foi um convite muito especial também, né? Gravar um podcast, eu acho que é algo que é tendência hoje, todo mundo tem vontade de viver, experienciar, vivenciar, enfim. Tá sendo um prazer estar aqui com vocês. Tenho 27 anos, como ele já falou. Trabalho com trade marketing aí há 8 anos. Completo 9 esse ano. Tenho uma carreira extensa e uma carreira, bem se dizer, brilhante. Tá caminhando para isso. Pouco do que a gente combinou, né, e convidou aqui o Aruan é para que ele possa contar tudo o que ele passou, para que a gente possa contribuir, para que todo mundo saiba um pouquinho como que eu chego lá de uma maneira rápida, mas também todo o processo como é dolorido, não é um processo fácil, não é simples, né, e também tem muito de formação pessoal. Então, assim, fala um pouquinho pra gente aí de como começou essa coisa de você querer ser promotor, como que foi a primeiro contato, porque muita gente começa sendo promotor por um subemprego, vamos dizer assim, por uma falta de oportunidade. Como foi para você? Eu era jovem aprendiz na Samsung. Eu entrei na Samsung, eu tinha 16 anos e eu fiquei na Samsung até os 18. Depois disso surgiu uma oportunidade para eu ser promotor. Aí eu pensava duas vezes, pô, vou trabalhar no shopping, vou dedicar do meu sábado, da minha sexta-feira à noite, né, para representar uma marca ali. Porém, foi uma escolha que foi muito leve. O salário me atraiu de começo, porque eu era jovem aprendiz, né? Tendo em vista aí que eu ganhava metade de um salário mínimo. Tinha os benefícios, porque era a Samsung, então era uma boa empresa, paga-se muito bem. Surgiu a oportunidade, comecei, e quando eu caí no shopping, eu comecei no Shopping Dom Pedro, aqui na cidade de Campinas. É o maior shopping da América Latina, ainda é considerado o maior? Não, agora tem um no México e o Aricanduva passou a ser por causa do segundo andar. Verdade. Então, caí lá no meio dos monstros, gigantes do varejo, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Fast Shop e também as operadoras. Fui trabalhar com TV de começo, então foi um choque. Eu não imaginava como era uma abordagem para a venda de uma TV, como eram as tecnologias que estavam presentes numa televisão. E quando eu descobri esse mundo, foi questão de tempo. Foi tudo muito rápido para eu ter os meus objetivos e ver que sim, existia possibilidade de crescimento ali onde eu estava. Mas como que foi os primeiros sentimentos, assim? Acho que a galera até pode ser que tenha gente que queira entrar para o segmento, né? E assim, todo mundo pensa que só existe promotor de supermercado, né? Ou repositor de supermercado. Como que foi, assim, você sentiu quando foi falado de promotor e quando você começou também? Sim, na época eu estudava, né? Tava na escola, tinha acabado de me formar. E foi quando a galera... Tinha alguns amigos meus que já eram promotores, só que eles eram promotores e depositores. Então, quando a palavra promotor surgiu, eu pensei, pô, vou ser promotor, né? Eu sabia que eu tinha um potencialzinho ali, mas foi quando eu acabei pagando a língua, porque eu vi a oportunidade para ser promotor de tecnologia. Eu comecei na empresa que era a LG. A LG é referência em linha branca, televisores, e foi uma escola para mim. Uma escola tanto de aprendizado quanto uma escola de oportunidades. Foi um choque quando eu caí no shopping e caí no primeiro PDV. Por quê? Eu não tinha autonomia de vender e eu queria vender. Porém, tinha uma forma de eu vender. E qual foi essa forma, né? Caí numa loja, Magazine Luiza, por exemplo. Só tem gigante, só tem os feras do varejo aí, vendedores muito bem qualificados. E todos eles querendo abordar, querendo vender. Como o Aruan se encaixaria com esses caras, né? Como eu ia me enquadrar? Foi quando eu comecei a entender de pessoas. Eu sempre tive muita facilidade com relacionamento. Eu acho que um dos pilares para quem quer ter um crescimento mais rápido e ter uma ascensão aí é o relacionamento. Principalmente falando do que a gente faz. Então, pô, você tem um vendedor na sua loja? Sempre tem um vendedor que tem um ego, que é o mais antigo de casa. Sempre tem um vendedor novo,
Escolha um, né? Vai lá e escolhe um para começar, né? Escolha um perfil para você começar, um perfil que você se identifique. E foi o que eu fiz. Só que eu já fui um pouco mais ambicioso. Eu escolhi o gerente. Na época, o gerente era um dos mais difíceis da operação. Da operação que eu digo é assim, eu tinha alguns pares que trabalhavam comigo. E todos eles reclamavam de alguns gerentes. Esse específico era o mais difícil. E o que eu fiz para conquistar ele? Eu corri pela loja. Trabalhei primeiro pela loja. Eu ficava fixo numa loja e atendia um hipermercado. E nessa loja é onde eu tinha que fazer meu nome, porque a visibilidade da marca estava ali. Tem gente que acha que não é o trabalho, né? Fala assim, não vou fazer isso pela loja, porque, tipo, não é meu trabalho. Meu trabalho é só apresentar o produto e vou para casa e beleza. Aí não sabe por que às vezes não cresce, né? Exatamente. Tem gestores que vão ensinar isso para vocês e tem gestores que não. Vai muito da expertise de vocês no dia a dia, de saber lidar e identificar a oportunidade que você tem. Eu identifiquei aquele gerente, porque ele tinha um nome muito forte na companhia, de varejo, e ele também poderia me dar oportunidades ali. Eu atuava na cidade de Campinas. É uma cidade que vira e mexe. Quem trabalha com isso sabe, a gente recebe muita visita por estar muito próximo de São Paulo. E a gente tem alguns polos tecnológicos, né? Sim. Tem indústrias aqui. A gente tem uma Samsung, a gente tem uma Motorola. Temos fabricantes na região. Então, isso faz com que as visitas sejam constantes. Eu identifiquei isso, que a gente teria as visitas. Me aproximei do gerente. Entendi o que ele precisava. Eu acho que aí foi quando o mundo começou a fazer sentido para mim no trade marketing. Entender a necessidade das pessoas. Todo mundo precisa de alguma coisa. Eu precisava das notas fiscais para que eu ganhasse a minha variável. E quem ia liberar o acesso a essas notas? O gerente. E não é uma coisa fácil, né? Ninguém quer dar, né? Não é, eles sabem que é uma moeda de troca. Né? Então eles vão sempre tentar fazer aquele jogo do stick push até você entender e entrar no jogo deles também, né? Exatamente. No meu caso, no começo foi TV, mas depois eu fui me tornando visual merchan, instrutor e até mesmo promotor de telefonia. Na telefonia é muito mais difícil porque você tem que pegar o e-mail do aparelho em algumas empresas. E essa é uma dificuldade da galera. Porém, para mim foi quebrada essa dificuldade quando eu me aproximei do gerente, entendi o que ele precisava. O que ele precisava? Alguém que corresse pela loja. Então, o que eu fiz? Primeira coisa foi entender de seguros. Porque eles vendem serviços. Esse é o ponto. O vendedor ganha até mais dinheiro do que ganha com o produto vendido, né? Exatamente. Se você não entender, galera, que o seu vendedor, o vendedor da sua loja, ele remunera mais através dos serviços, você não vai conseguir ajudar ele. E se você que está assistindo pensa que o vendedor só vende o produto, não. O vendedor vende muita coisa. Falo porque eu também fui vendedor, sei como é. E hoje os serviços eles estão muito agregados. Inclusive em cima da remuneração, né? Com certeza. Acho que esse é o ponto. Até que quando a gente fala também, a gente tenta ampliar um pouquinho do ir para outros segmentos, né? E agora você estando na Red Bull, dá para até falar assim, pô, o repositor e o vendedor, eles precisam de mais relacionamento até para conseguir um espaço melhor ou até mais tirar um pedido a mais, alguma coisa assim. Né? E hoje, como que você vê isso também no teu time, assim, dos promotores? Quando eu falo de meu time, é sempre muito especial. Eu crio afeto pelo meu time. Isso eu considero, às vezes, um defeito e às vezes uma qualidade. Quando você cria uma ligação com o time, você acaba tendo respostas e entregas. Eu tive um gestor, que está aqui na minha frente, inclusive, que sempre me falou, se você quer ser melhor, trabalhe mais que os outros. Então, como eu trouxe isso para minha gestão? Eu tinha um momento para fazer as coisas que eu precisava fazer e eu tinha um momento para eles e depois que eu fazia tudo isso, eu tinha o meu momento do meu desenvolvimento. Então, falando de atendimento e relacionamento, hoje na Red Bull, por exemplo, eu sou coordenador, consegui essa almejada cadeira por mim, obrigado, é recente, vai completar 3 meses que eu tô na cadeira. É o que eu esperava, mas também não, né? Entram diversos pontos. Então, você promotor, que almeja ser coordenador um dia, estude, se prepare psicologicamente, porque é uma cadeira que exige demais. Mas voltando aí para a parte do relacionamento e falando um pouquinho de Red Bull também. Muita gente pensa que, é uma lata, né? Somente uma lata. Ou até um tempo atrás era somente um smartphone. Mas não. Por trás de toda grande marca e toda grande empresa tem uma grande história. E a história da Red Bull consiste de estratégias muito simples que todo mundo poderia ter tido, mas ninguém pensou. Por exemplo, para a venda intensificar, uma estratégia feita foi o nosso dono, fundador, ele pegou várias latas, encheu um saco de lixo
e deixou do lado de fora dos estabelecimentos. Por quê? Os donos iam falar, caramba, vendeu tudo isso de Red Bull aqui hoje e na verdade não tinha vendido nada. E através disso ele conseguiu criar um relacionamento do que, poxa, está vendendo latas aí, vamos intensificar essa venda. E como eu trago isso para o time hoje? É a história. A gente aplica isso no nosso dia a dia e, querendo ou não, eles acabam pegando um pouco da história para transformar isso também em vendas, né? Até do que você comentou, né, do lixo e tudo mais, acho que é uma coisa que a gente passa hoje, né? A gente está numa marca nova, que é a Jovi, e aí ela tem que construir mercado, né? E ninguém acredita, né? Todo mundo fala assim, pô, é uma marca chinesa nova que está chegando e tudo mais, e a gente tem que construir. Mas se a gente não tiver oportunidade, como é que a gente vai construir? Então a gente tem que agora mudar a forma até de agir e criar oportunidades, que acho que foi o que ele fez. Ele foi criando as oportunidades, porque se não gira e o cara não compra mais, a gente tem que ter um mínimo de estoque lá para que tenha giro. O cara precisa colocar, se ele não acredita, um abraço, não tem o que fazer, né? Exatamente, exatamente. Mas voltando ao gancho que você me perguntou, porque aqui é assim, né? As nossas conversas, bate-papo, as nossas conversas são sempre assim, não é porque tá gravando que muda. O relacionamento com o meu time sempre foi uma coisa que agregou muito para mim. A minha gestão sempre foi uma gestão, ao meu ver, agradável. Mas também uma gestão desafiadora. Porque eu sempre extraí o melhor das pessoas e esse sempre foi o desafio. Você dar o seu melhor não é fácil. Você sair da sua zona de conforto. E tem uma frase que eu carrego comigo que acaba sendo o meu mantra aí. 100% dos negócios são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E eu passei a entender as pessoas. Então, quando eu comecei lá na minha primeira loja, na Magazine Luiza, eu vi que o relacionamento ia me levar adiante. Tive N gestores, alguns muito bons, outros que não foram ruins, mas me ensinaram muitas coisas, me fizeram sair da zona de conforto. Peguei um pouquinho de cada e a chave de tudo isso que eu trouxe é o relacionamento. Então, tanto como promotor, tanto como gestor agora, o que mais facilita a minha vida e faz com que eu cresça é o relacionamento. Obviamente que seria também eu falar que só o relacionamento vai te fazer crescer. Não, mas é muito importante. Tanto você se relacionar com pessoas, tanto você estar presente e acompanhado de pessoas que querem crescer também. O ambiente que você frequenta e... Até um certo ponto é relacionamento, né? Depois tem uns estudos, tem coisas que se você não incluir no meio do jogo, treinamento, recorrência das coisas, você não consegue. Mas pegando um gancho do que você falou, que eu acho interessante da gente falar, é que trade marketing está ligado com o consumidor, né? Então, tudo que você falou sobre pessoas é o fato, é o consumidor. Quando a gente trata o consumidor e entende do consumidor, fica até mais fácil da gente também entender sobre os nossos pares. Porque quem trabalha com a gente, na verdade, são consumidores de produtos de alguma maneira e eles estão lá para vender e a gente tem que também fazer eles comprarem a nossa ideia, né? Então, se a gente não tiver relacionamento, se a gente não entender o comportamento deles, como que funciona a coisa, esquece, não tem como fazer. Não adianta, você pode ser o rei da simpatia, se você não entender sobre pessoas, você não vai criar relacionamento, porque relacionamento é a relação de ganha-ganha, é uma troca. Exatamente. Foi uma coisa que eu vivi, senti isso na pele. Chegou um momento que só o relacionamento já não era o suficiente. Até porque foi assim a minha carreira. Eu fui 2 meses promotor de TV. Depois eu fui para um projeto que tinha uma remuneração variável, que era um projeto específico. Depois desse projeto eu virei visual merchandising. Isso com 6 meses de empresa. 6 meses de LG eu já era visual merchan. E no 8º mês eu fiz o processo para instrutor de treinamento. Aí foi quando minha vida mudou. Como eu decidi que eu ia crescer e como eu fiz isso, né? Primeiro treinamento, eu vi um cara chegando de calça jeans, camisa branca lá na loja, falando com os vendedores e indo embora. Falei, eu acho que eu quero ser essa pessoa aí. Aí eu vi que era possível ser um instrutor de treinamento, mas para isso eu teria que passar por alguns degraus. Qual era o próximo degrau? Eu ser visual merchan. Então eu era promotor, ia trabalhar de ônibus. Galera, eu vivi essa luta que vocês vivem. É foda, não é fácil. Mas eu vivi e tô contando até um pouco pra vocês aqui o meu caminho para que vocês se inspirem e vejam que é possível. Porque eu não vim de família rica, eu vim de baixo, foi tudo muito sofrido. Sempre foi muito difícil e pra mim parece que é muito mais difícil ainda, né? Talvez por ser negro, com certeza. É uma coisa que eu carrego. Veio muito da minha criação, a facilidade de lidar com isso. Facilidade porque eu consegui vencer as barreiras e quebrá-las, né? Mas não foi uma coisa fácil. Foi muito do meu pai que sempre me instruiu. Você tem que ser 2 vezes melhor. E eu sempre carreguei isso comigo. Mas enfim,
Lá no começo, eu vi o cara de camisa entrando na loja e falei, poxa, eu acho que eu quero esse cargo. Quero ser esse cara aí, passar a listinha, dar uma caneta às vezes, outras não, né? Porque o nosso nome, quando você é instrutor, não é nem o seu nome, é caneta. Oi, tem caneta hoje? Enfim, para eu virar instrutor, eu tinha que passar por algumas cadeiras e eu precisava ser visual merchan. O que eu fiz na época? Eu tinha um supervisor, era uma supervisora, na verdade, e tinha um coordenador. Com esse coordenador, eu sempre tive um relacionamento muito aberto. Por quê? Esse eu acho que é o ponto para alguns promotores. Muitos de vocês têm medo de se comunicar com quem está acima. E galera, se eu tô onde eu tô hoje foi porque eu não tive medo de me comunicar. Quanto mais comunicativo você se fizer, quanto mais responsabilidade, postura, dicção, a forma que você conversa com um gestor acima do seu gestor, o seu gestor vai ser bem visto porque ele está se desenvolvendo. Então, o gestor do seu gestor vai olhar e falar, poxa, aquele seu promotor tá muito bem, né? Ele tá conversando bem. E tem que ser natural, né? Não pode ser algo forçado, né? Que eu acho que esse é um ponto, até falando da parte de liderança, né? Às vezes a gente leva para visita ou qualquer coisa e alguma pessoa se empolga e começa a forçar uma barra e fala mais do que deveria. Se for natural a conversa e tudo mais e fluindo, é ótimo pra gente. Agora, quando passa desse ponto que começa a querer forçar, querer dizer, contar vantagem, às vezes não é necessário. Contar vantagem em nenhum lugar é importante. Dizer os sonhos, dizer o que te leva a fazer isso é o grande diferencial. Que nem assim, sempre você deixou muito claro para mim o que você queria. Né? Então, assim, isso é muito fácil de lidar. Porque quando o seu líder tem na cabeça o que você quer, quais que são seus sonhos, quais são seus objetivos, automaticamente, se você estiver construindo a sua história bem construída, a gente vai encaixando. Agora, a pessoa que não fala, não se expressa, não tem nem noção de onde ela quer chegar, ela acaba não saindo. E acho que por isso que a gente criou esse podcast também, para que todo mundo comece a entender um pouquinho mais do mundo de trade marketing, um pouquinho mais de como que as pessoas crescem, né? Como é que elas evoluem, para que todo mundo possa ter um pouquinho desse aprendizado, né? Exatamente. É um mundo de oportunidades, né? Cara, o pessoal não tem noção, todo mundo entra como promotor e acha que assim, eu não vou sair daqui, o cara me largou lá, não sei o quê, mas é porque não fez a parte dele. Se você fizer aquilo lá que a gente sempre fala, né? Pô, você tem que trabalhar 7 ou 8 horas, ou 6 horas, qual é a coisa? Trabalha mais. Se você não pode trabalhar mais por alguma coisa, estude sobre o assunto, pelo menos para chegar a 12 horas por dia. Ah, mas você fala assim, é fácil. Não, cara, na prática funciona assim. Todo mundo que cresce é porque se dedicou um pouco mais. Ninguém que faz o básico cresce. Eu sou esse case. E o Caio foi meu gestor, inclusive, e ele sempre me falou isso. Inclusive, nessa última posição que eu ocupei, eu almejava muito ser coordenador. É a cadeira que eu queria, eu me via já nessa posição. E eu sempre deixei muito claro para ele, eu quero crescer. Na real, não é nem coordenador que eu quero, né? Mas eu preciso passar por essa cadeira, então eu respeito muito os passos também. Importante a gente ter ambição, mas também saber dar os passos no tempo certo, né? Não atropelar as coisas. Mas, voltando no ponto do instrutor, sobre como eu virei instrutor, né? Era promotor e ia trabalhar de ônibus. O que quero virar instrutor, o que eu preciso fazer? Cheguei na minha supervisora. Na época era Tuane, inclusive um beijo. Obrigado pela oportunidade, foi o meu primeiro emprego aí no mercado, foi através dela. E através do Léo também que me indicou, então muito obrigado. Tenho muita gratidão por vocês. Tudo começou através dessa indicação aí. Perguntei pra ela, demonstrei um interesse, eu quero virar instrutor. Mas antes você tem um outro cargo que é o Visual Merchant, te interessa? Se é algo que eu preciso fazer para virar instrutor, ok. O que eu preciso para ser merchant? Primeiro você precisa de um carro. Aí veio o buraco. Aí começou a luta, galera. Como que um jovem com uma renda... Vamos falar, R$1.700, R$1.500 seria hoje. Exato, 1.580 era na época. R$1.580, um VR e um vale transporte. Como eu ia comprar um carro? Um carro que conseguisse me levar para os lugares que eu precisava ir. Quais eram esses lugares? Eu atendia Campinas e região. Surgiu a oportunidade. Eu demonstrei a vontade muito rápido. Eles linkaram o meu potencial com a necessidade de troca do cargo. Consequentemente, quando surgiu a oportunidade, eles lembraram de quem? Pô, o Arua falou que queria crescer. Meu coordenador me ligou diretamente, foi na supervisora. E aí, tem a vaga, você quer? Quero. O que eu preciso fazer? Você tem CNH? Tenho. Trabalhei em buffet infantil,
Dos meus 16 até os 18, fazendo bico, eu trabalhava mais. Era jovem aprendiz e fazia por fora para poder pagar minha CNH. Quando chegou os 18, eu já tinha o dinheiro. Já tinha CNH, então é muito importante você que quer crescer ter a CNH. Para o nosso meio de negócio é essencial a CNH. Então acho que esse é um ponto para vocês já levarem como aprendizado. Se você quer se tornar um líder, quer se tornar um gestor, quer crescer dentro de onde você está hoje, CNH é muito importante. CNH eu já tinha. E o carro? Aí veio o desafio. Eu ia ganhar um KM e tem um gestor que me ensinou também que KM não é salário. Inclusive o Luizinho, que faz parte, que tá aqui com a gente, sempre leva isso como mantra. Ele sempre fala, pô, tem que entender que KM não é salário. Isso é um fato, galera. Eu fiz um cálculo do KM que eu ia ganhar para a parcela que eu ia pagar. Eu comprei um Corsinha 1.0, 2 portas, não tinha ar, não tinha nada. Coloquei roda, coloquei som, como todo jovem, mas não deixei de deixar o carro apto para fazer as funções. Meu carro vivia com material. Merchan, eu sei o que você passa. Meu carro era mais da empresa do que meu. Depois disso, eu identifiquei o que eu precisava fazer na função para crescer. Então, como promotor, eu identifiquei que eu precisava ter um bom relacionamento dentro da loja para conseguir visibilidade e acesso às vendas. E poder vender mais. Aprendi a vender o serviço dos caras para poder abordar as pessoas. Ok, em 2 meses eu fui para Visual Merchant. De Visual Merchant eu entendi o que eu precisava fazer na função. O que eu precisava? Alavancar as vendas nas regiões onde não tinha promotor e cuidar da visibilidade. O que eu fiz? Entendi o jogo e fiz isso muito bem. Me destaquei. Depois de 3 meses veio a oportunidade para ser instrutor. Eu fiz o processo e então consegui a tão sonhada cadeira de instrutor de treinamentos. Aí foi quando tudo começou. Comecei a viajar pela empresa, fiz o meu primeiro voo através do mundo corporativo. Mas antes de você ir para já contar instrutor, que eu gostaria depois de trabalhar mais isso daí, porque eu acho que é um caminho longo aí que foi bem legal da sua carreira. Sim. Mas assim, você era simpático assim, desde sempre, envolvido? Porque eles vão falar assim, é fácil fazer você simpaticão, né? Como que era para você essa quebra? Porque você também chegou lá e você não conhecia ninguém. Sim, sim. Galera, todo mundo pensa que por ser simpático é fácil. Não. Muitas pessoas me criticam, até mesmo, poxa, ele puxa saco, ele é muito simpaticão e tal, ele força a simpatia, mas não, é algo que é meu. Mas lá no começo, quando eu cheguei, eu não era assim. Eu fui identificando que ser assim ia ser o caminho para que eu conseguisse crescer mais rápido. Então, tudo consiste no que eu falei lá no começo também, entender a necessidade. Eu entendi o que eu precisava fazer, tanto na função, tanto como pessoa. Eu tinha isso dentro de mim? Com certeza. Na escola eu era desenrolado, quando eu era mais jovem eu também era um jovem descolado ali, porque eu jogava futebol, era atleta, né? Então o mundo do esporte ele acaba te dando algumas vantagens. Mas não era essa pessoa simpática, não era tão desenrolado a ponto de me dar bem no mundo corporativo, porque é totalmente diferente. Você pode ser uma pessoa simpática de vida, aquela pessoa que todo mundo gosta de conversar com você, aquela pessoa que tá sempre sorrindo, mas a hora que você cai numa sala ou você cai num PDV, muda tudo. Você não consegue ser a mesma pessoa. Não, até porque você tá lá para trabalhar, né? Você não tá lá para curtir, né? Então, Exatamente. assim, uma coisa é você curtir sem responsabilidade e outra é você direcionar para chegar num ponto específico, né? Eu acho que o que é bem legal é que, assim, tem várias pessoas que acham que só a simpatia te leva para o lugar que você tá e que, eu não sou simpático, e agora? O que eu faço? Não, cara, trabalha isso em você. Acho que eu sempre fui tímido, por mais que eu também fui desenrolado, eu sou super tímido. Para eu fazer isso aqui que a gente está fazendo, é uma luta. Começou dentro de um plano de desenvolvimento pessoal, de que assim, se eu tenho vergonha de falar para a câmera, eu vou ter que fazer isso cada vez mais, até eu perder a vergonha de falar para a câmera. Então, acho que esse ponto que a gente precisa deixar bem claro. Todo mundo pode chegar nesse ponto da simpatia, mas precisa tentar. Precisa falar mais uma vez, 2 vezes, vai atrás. Aí você vai entendendo de gente, que como cada um se comporta, e aí vai evoluindo. Esse é o ponto. O que você falou agora foi a chave pra mim. São pessoas e pessoas. Você tá atendendo num chão de PDV, num chão de loja hoje, você vai encontrar pessoas que trabalharam o dia todo, precisam lá, querem comprar o produto e ir embora. Você vai encontrar pessoas que compraram pela internet e foram lá só retirar. Você vai encontrar pessoas que tiveram um dia muito difícil e não vão querer olhar na sua cara e você só quer estar ali, demonstrar a tecnologia, os benefícios que tem o seu produto, ou se não, apresentar o seu produto e o que ele tem, o que ele vai te proporcionar, o sabor.
Mas as pessoas, às vezes, elas não têm esse tempo e hoje em dia o mais comum é esse, né? Então, o Caio disse agora foi o que me ajudou. São pessoas e pessoas. Quando eu pegava um cliente mais difícil, eu era muito mais objetivo. Eu precisava ser simpático com essa pessoa, eu precisava sorrir para essa pessoa. Porque essa pessoa teve um dia difícil. Quando você tá bravo, chega alguém e sorri assim na sua frente. Muda tudo. Meu, muda tudo. É um gesto que muda tudo. E o Caio também sempre falou muito disso, né? Vocês vão perceber que eu vou falar muito do Caio agora, que eu já falei uma vez. Eu ia tentar segurar, mas não tem como. É uma referência para mim, me ensinou muita coisa. E as coisas que ele me ensinou fizeram sentido. E ajudou com que eu chegasse onde eu tô hoje, conquistasse coisas aonde eu estava. Então, eu vou citar muito isso, né? Mas nada tem a ver comigo, né? Porque acho que esse é um ponto que eu sempre falo, assim, cara, o desenvolvimento é de vocês que fazem o que quer. O que eu posso falar é faz aqui, minha experiência foi essa. Mas também eu falo sempre para eles uma coisa assim, o meu jeito não é só o jeito certo, né? Pode ser que você faça do seu jeito e dê certo. Testa, né? Agora, se não deu certo, beleza, vamos por esse caminho aqui, vamos chegar lá, vamos fazer acontecer. Mas eu queria também que entrar agora naquela parte do instrutor, né? Acho que você já está todo mundo vendo que ele é um comunicador nato, né? Fala muito bem e desenvolve muito bem. Mas acho que também a gente tem uns desafios muito grandes nessa parte da função, né? De treinamento, de desenvolvimento. Principalmente que ninguém, vamos por assim, você chega na casa de alguém tentando passar um conteúdo e a pessoa hoje tem a internet aí, ela vai atrás do conteúdo que ela quiser, a hora que ela quiser, da maneira que ela quiser, e você está lá falando da maneira da empresa. Como que você enxerga isso hoje, desse modo quadrado das empresas de querer levar o conteúdo e as que tentam ousar e ser diferente nem sempre são compreendidas, né? É um ponto também que hoje a gente encontra muito, né? Alguns instrutores têm muita dificuldade, mas não só... Eu falo os instrutores porque eles são a ponta, mas a indústria como um todo acaba tendo essa dificuldade, né? Você está indo na casa de alguém falar sobre uma coisa que não é o foco dela, mas que agrega para ela. E eu acho que esse é o ponto. Eles entenderem que agrega. Como eu vou chegar, né, na casa de alguém para falar sobre o meu produto? Acho que o primeiro ponto é trazer valor. Porque as pessoas fixam muito as coisas a preço, né? Principalmente falando do nosso modelo de negócio. O trade, galera, está totalmente atrelado a preço. A gente está totalmente atrelado à venda. Somos a estratégia para que a venda aconteça. O caminho da venda é o que a gente faz, é o que vocês fazem, principalmente vocês. Tanto que qualquer treinamento, evento que vocês forem, vocês vão ver, vocês são sempre exaltados, porque é real. Vocês são a ponta do negócio. Mas quando eu fui instrutor, foi isso. Era eu trazer o valor do meu produto. Olha... Que é diferente, né? Preço e valor. Com certeza. Isso aqui que eu tô trazendo para você é a lata. Mas o que tem aqui dentro, o porquê tá aqui dentro e a posição de como isso... A posição que isso ocupa no mercado hoje tem um valor. Então, eu procurava evidenciar o valor que o meu produto trazia. O conhecimento que eu vou te trazer aqui hoje vai te fazer vender mais. Então, através disso, eu fui tendo a atenção das pessoas e foi um caminho mais fácil, respondendo até a sua pergunta, que eu achei de conseguir chegar na casa das pessoas e falar sobre o meu produto, né? Porque eu acho que tem uma coisa que, vamos falar assim, toda empresa vai dizer para você como você tem que falar. Né? Vai fazer você criar aquele roteirozinho bonitinho do como tem. E aí posso ser até criticado pelas lideranças porque eu discordo um pouco disso. Porque como eu gosto de gente, entendo de gente, cada um faz do seu próprio jeito. Todo mundo fala que tem que ser um padrãozinho, mas na hora que te desliga a câmera e começa a falar, tu não fala, cara, bate nesse assunto que é venda certa. Mas vamos ver você vendendo. Porque às vezes o seu comportamento, a sua forma de vender o produto, talvez se só falar isso daqui, você já mata. Porque você passa tanta confiança, tanta seriedade na sua forma de agir, na sua forma de vender, que a pessoa acredita. Você não precisa ficar falando 10 mil coisas. Aí depois que você já fechou a venda, tá lá com ela na mesa, aí você fala e complementa, né? Exato. O que você falou agora, eu acho que também é que tudo que você fala é um ponto muito importante. Mas chega até a ser cômico, galera. Mas isso em específico, acreditar no produto muda a nossa vida, com certeza. Na época da LG, quando eu comecei a ver as TVs, eu falava, caralho, desculpa a palavra, mas caralho, essa TV é boa. E até hoje é a melhor TV do mercado para mim. O que eu fiz? Eu comecei a consumir o produto.
Então, lá atrás, 8 anos atrás, quando a gente foi trocar de TV em casa, eu comprei a TV da LG porque era a empresa que eu trabalhava. É a empresa que pagava o meu salário no final do mês. Então, já que eu vou consumir um produto e eu vou comprar esse produto de qualquer forma, por que não comprar da empresa que eu trabalho? É sobre acreditar. Então, uma das coisas que encurtou o caminho do meu crescimento também foi acreditar no produto. Eu nunca trabalhei numa empresa na qual eu não acreditasse. Porque eu sempre tive que vender o produto, sendo promotor, sendo visual merchan, sendo instrutor, sendo supervisor. Eu sempre tive que vender o meu produto, fazer com que as pessoas acreditassem. E para eu passar essa confiança, eu tinha que acreditar. Então, se você está numa oportunidade hoje e você não acredita no que você está fazendo, reveja, porque talvez não seja o seu lugar. Talvez seja por isso que você não está crescendo, né? Exato, talvez seja por isso que você não saiu do lugar. Você está trocando 6 por meia dúzia, você está vendendo 8 horas do seu dia e recebendo o seu dinheiro em troca. E não é essa a ideia. Quando o Caio fala de trabalhar de 8 a 12 horas, é porque você tem que tornar esse tempo útil na sua vida, né? Tem que se tornar alguma coisa que você vá tirar proveito. Então, eu fiz as minhas 8 horas, eu fazia a minha carga de 8 horas e as outras horas que eu precisava concluir de 12, o que eu ia fazer? Era algo para o meu desenvolvimento, mas voltado também para a empresa. Com certeza. Algo que ia me fazer crescer, talvez um curso de Excel, que eu tô tendo que me especializar muito, porque agora eu tô mexendo muito com dados. Fiz PNL na época. Ano passado, eu fiz algumas imersões. Então, assim, eu sempre fazia a minha função e um pouco mais. A minha função e um pouco mais. A minha função e um pouco mais. Sem me preocupar com o horário. Essas 12 horas que a gente coloca acaba ficando meio que como uma figura ilustrativa, né? Mas pode ser mais, pode ser... Eu acho que tem até uma coisa que eu escutei pouco tempo dos chineses, que eu gosto bastante, né, de usar de exemplo, que eles falam assim sobre o caminho do transatlântico, né? Você tem um transatlântico que está saindo de São Paulo, que vai para a Europa. Se ele está apontado para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos? Ele vai para a Europa? Não, não vai. Ele está apontado para os Estados Unidos, cara. Então, como é que você vai chegar no seu objetivo, que é crescer na carreira, fazer alguma coisa diferente, se você está apontado para o outro lado? O que eu quero dizer, mais ou menos, é assim. Você quer crescer aqui, como trade marketing. Aí você vai lá e vai cursar fisioterapia. Cara, letras. Né? O que você vai aprender que vai te ser relevante, que vai te desenvolver? Ah, beleza, vai te dar uma graduação que vai gerar uma oportunidade quando existe aquela regra mínima de graduação, mas só. Você não aprendeu nada e você perdeu seu tempo, desistiu de uma outra carreira que você poderia ter porque você está indo para o caminho errado. Então, assim, quer estudar? Pô, faz marketing, faz administração, faz gestão de vendas. Tudo isso você vai entender um pouco mais de gente. Até psicologia dá para você fazer, porque aí você vai entender realmente de gente. Né? Acho que esse é o ponto que vai te levar para o caminho que você tá. Mas me fala uma outra coisa assim, cara, que eu gosto muito da sua forma de falar quando você virou a primeira vez supervisor. Que uma coisa é você fazer as coisas para você. A outra coisa é você fazer os outros fazerem as coisas, né? Chega a ser até engraçado, porque tudo que você fala das visões que você tem hoje e as dicas que você dá pro pessoal é uma coisa que você começa a ver na prática quando você ocupa a cadeira, né? Então, quando eu virei supervisor, a primeira coisa foi aquela loucura, né? Fudeu. Desculpa. Nossa, foi um caos. Foi um caos, mas um caos muito positivo. Um caos que mudou minha vida e pelo meu sorriso vocês já estão vendo que foi algo que mudou de fato a minha vida. Primeira coisa, quando eu ocupei a cadeira, foi... Eu tive vários supervisores. Vários. Eu acho que pelo menos 10. Eu lembrei de todos eles quando eu sentei na cadeira o primeiro dia. De todos eles. Por que eu lembrei de todos eles? Porque eu cheguei ali no momento de exercer tudo aquilo que eu almejava, tudo aquilo que eu já passei. Então, quando você já passou pela função e você é líder, gestor dessa função, você tem que entender que o dia a dia é difícil. Às vezes, o ônibus ele atrasa, você fica doente, as coisas acontecem. A pessoa está desmotivada mesmo, Exato. Tem problema pessoal. Acho que esse é uma coisa que todos nós somos seres humanos. Ninguém acorda todo dia e fala assim, nossa, hoje eu tô perfeito. Tem gente que sim, que acorda todo dia motivada, mas não é normal, né? A gente tá no Brasil, pô. Chega no final do mês, tô sem dinheiro, como é que você faz para ficar se motivando? Justamente. E quando você é supervisor, você acaba vendo muito de tudo isso, né? Então, como promotor, você vê os seus colegas,
Você vê aquele colega que falta, você vê aquele colega que mandou um atestado, aquele colega que chega atrasado, mas você vê também aquele colega que está na luta do dia a dia e também tem suas dificuldades, isso é normal. Então, quando você chega na cadeira, o primeiro choque são as pessoas, porque você encontra pessoas comprometidas, querendo crescimento, você encontra pessoas que não estão nem aí com a paçoca, você encontra pessoas que usam a nossa profissão, que é o trade, que são promotores, a meios de pagar uma faculdade que seja, como o Caio disse aqui, tem gente que faz química e é promotor para pagar, tem gente que faz biologia, enfim. Esse era o meu caso, por exemplo. Eu almejava fazer educação física para trabalhar no meio do esporte, com 18 anos, até fazer 18. Quando eu pisei no PDV a primeira vez e depois que eu vi o cara de camisa lá, eu falei, não, o que eu preciso fazer para crescer? Eu vou estudar o que as pessoas que trabalham aqui estudam. Então, a minha supervisora era formada em marketing. A primeira faculdade que eu corri atrás foi o marketing. E se você, promotor, hoje, está na função, quer crescer, estude coisas que são correlatas à sua função. Você tem que estudar o que tem a ver com o que você faz. E deixe isso claro para o seu gestor. Estou fazendo marketing. Estou fazendo tal curso. Porque a gente, como gestor, consegue vender o trabalho de vocês para quem está acima. E quem está acima, estando ciente que tem uma pessoa, 2 pessoas que estão querendo crescer, vai falar, opa, já tem uma luz aqui. Então, eu sou Aruan, obviamente. Eu era o supervisor Aruan. Quem poderia ser o próximo supervisor Aruan? Tem que deixar claro, né? Assim, pô, eu quero sua vaga. Eu acho que eu adoro quando eu escuto isso. Cara, eu quero ser você. Aí eu falo assim, ótimo. Você tá preparado pra dor? Que esse é o primeiro ponto, né? Porque quando a gente não é líder de ninguém, a gente faz só pela gente. Quando a gente começa a ser líder, que eu acho que esse é o ponto-chave, você faz pelo grupo. E aí você acaba tendo que muitas vezes você fala assim, nossa, como é que você suporta isso? A pessoa assim, tá, ela tá problema agora, mas daqui a pouco resolve. Ou eu sei como resolver isso ao longo do tempo. Então eu tenho que ter paciência às vezes com uma atitude errada, com uma situação que é adversa, porque eu vai corrigir, mas não é da noite pro dia. Porque tem coisas que eu acho legal até que a gente acaba falando bastante sobre gestão de pessoas, que é que as pessoas não têm as mesmas formações, elas não têm as mesmas condições. Que nem assim, eu chegar aqui e falar assim, nossa, Aruan, você conseguiu com 27 anos ser coordenador. Pô, foi fácil para você. Talvez para uma outra pessoa que não tenha tido um pai presente, não tinha tido uma mãe presente, que não teve suporte, não seja a mesma condição que você. A pessoa vai ter que se corrigir de outra maneira. Então, não dá para comparar e falar assim, nossa, agora eu tenho 35 e eu não sou coordenador, esse moleque com 27 já é. Não, cara. Ele tem comportamento diferente, atitude diferente, suporte familiar diferente. Dinheiro não é o problema. Isso, para mim, dentro da minha carreira agora, de quanto tempo eu estou aqui, o problema não é dinheiro. Pelo contrário, né? O problema acaba sendo a solução. O dinheiro acaba sendo a solução. E ao longo do tempo você vai ganhar o suficiente para se desenvolver. Mas no começo é atitude. Atitude é uma palavra que você sempre deixou muito clara para nós também. E que eu sempre levei isso pro time, né? A gente falando de gestão é uma coisa que pega muito o meu coração. Porque de tudo que eu fiz, galera, desde quando eu comecei lá na primeira loja, que eu vi o cara de camisa branca, eu não imaginava que eu ia ser gestor. Mas eu já fazia coisas que uns gestores faziam. Por exemplo, ter uma liderança na equipe. Hoje, você quer ser supervisor? Eu quero ser supervisor. Sou promotor, quero ser supervisor. Ok. Você conversa com todo mundo da sua equipe? Você tem relacionamento com todo mundo? Você não é promovido sozinho. Você precisa de outras pessoas para te ajudar a promover. Exatamente. Eu preciso ser amigo de todo mundo, Aruan? Caio, é isso que vocês estão falando? Não. Pelo contrário. Mas tenha um relacionamento com todo mundo. Relacionamento é sobre você ter uma troca. Ajude. Seja ajudado, oriente. Tem uma coisa que você faz muito boa, né? O Caio trazia muito isso para nossa antiga equipe, né? A gente tinha diversos perfis ali e todo mundo era bom numa coisa. Aí chegou uma época que a gente ia ter uma visita numa determinada cidade, que era aqui em Campinas, na real. Eu não morava aqui, inclusive, acho que é até legal comentar sobre isso depois, né? Eu estava em Ribeirão, a gente veio todo mundo para cá e trabalhou em conjunto com os pontos fortes que cada um tinha. Então, pessoa X tinha um ponto forte, cuida disso. Pessoa Y, que era eu, você tem isso de forte, relacionamento, era o meu ponto forte, cuida disso. E o Caio, como gestor, soube identificar essas qualidades e delegou para que nós fizéssemos isso em conjunto. Então, olhe para os seus colegas, vejam no que eles são bons. Sempre tem um que consegue pegar todas as notas. O que essa pessoa fez?
Eu, como gestor, o que eu fiz? Eu já fui do campo. Só que eu fui para campo de novo para tentar entender a dificuldade que eles tinham para pegar e-mail. Primeiro caminho que eu achei, primeiro case que eu trouxe para o time foi sucesso. Estoquista. Galera, a pessoa do estoque, ela tem acesso a todas as notas, todas, porque todos os produtos saem do estoque. Quem lembra do estoquista? Ninguém. Então, quando eu trouxe para o time que o estoquista era o cara, tudo mudou na vida deles. Como assim tudo mudou, Aruan? Como assim tudo mudou, né, Caio? Poxa, o estoquista, você ganha o seu VR lá, 20, 30 reais aí, vamos colocar a média, né? Se bem que tem empresa aí que tô pagando bem, que eu tô sabendo, né? 30 pra mais 35, aí, né? 35, 40, poxa, coisa boa, hein, galera? Muito bom, aproveita, entendeu? O meu tá nesse patamar aí. Mas, enfim, dedica um almoço do seu VR pro cara do estoque. Você não vai sofrer mais com venda, porque ninguém nunca lembra dele. Então eu levei isso pro time. Quando eu levei isso pro time e começou a dar certo, a coisa começou a funcionar, eles falaram, poxa, ele me deu uma dica que funcionou. Um simples almoço, 40 reais, um dia de VR seu, que dedicou pro lá pro estoquista, deu certo, o cara começou a bater meta, uma pessoa é boa nisso. E a outra pessoa, a outra pessoa ela é boa em fazer vídeo. Os vídeos que ela faz e posta e manda no grupo sempre são reconhecidos. E o Caio, que é o gerente, ele reposta. E o Aruel, que é o coordenador, ele reposta. O que essa pessoa faz? Qual é o caminho que ela fez para criar um bom vídeo? Você procurou saber? Então é sobre se relacionar também com as pessoas do seu time. Todo mundo tem um pouquinho a agregar. Acho que esse é um ponto também. Eu acho que essas são dicas valiosíssimas, né? Porque cada pessoa tem um benefício, vamos para ser um ponto forte. Impossível você ser perfeito. Não tem. Um vai ser mais estratégico, o outro mais organizado, o outro mais. Eu adoro montar time multidisciplinar, né? Cada um tem uma coisa que é diferente. E eu acho que o erro de todo gestor é querer ter alguém igual a você. Cara, não existe isso. Mas se você quer pessoas muito próximas ou que falem amém para você, talvez você não se desenvolva tanto. Você não sabe por que você não está chegando no resultado, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é para você, promotor. Cara, tenha coragem de ir lá e dar um feedback no seu chefe. Pô, eu adoro isso. Né? Quem vem e fala assim, pô, isso aqui foi legal, mas isso aqui não foi legal. Não gostei disso, gostaria que fosse melhor assim. É óbvio, né? Saibam como falar, né? E venham geralmente com uma coisa de contribuição. Né? Pô, se fizer assim é melhor, na minha visão. E sempre é aquela coisa de na minha visão. Porque tem gente que fala assim, nossa, isso daí não faz sentido. Né? E eu sempre falo assim, não faz sentido para quem? Né? Porque não faz sentido para você. Mas para quem fez, com certeza fez sentido. Então, quando você fala que não faz sentido, já ofende a primeira pessoa que fez logo de cara. E tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E para a gente finalizando, indo para o fim aqui, que eu acho que já é um papo bacana e a gente poderia ficar aqui horas e a gente vai marcar mais um dia para fazer. Se você tivesse que escolher, assim, tipo, pelo menos 2 coisas que a pessoa não pode esquecer hoje e que ela deve ir para que ela possa crescer na carreira, o que você falaria? Ó, pergunta difícil, hein? De 1 milhão, muito hein, difícil, gente? Pergunta de 1 milhão, quem sabe faz ao vivo. 2 coisas para crescimento que eu não deixaria para trás. Ou que você já deveria ter feito e não fez e pô, isso poderia ter te ajudado a crescer mais rápido porque você sabe hoje, porque é uma das coisas fato, né? Quando a gente cresce, a gente fala assim, puta, se eu tivesse feito aquilo, acho que eu tinha crescido mais rápido ainda. Hoje na Red Bull eu tenho matinais todos os dias 8. E eu sempre trago pra galera, vocês querem crescer? Conversem comigo, onde vocês querem chegar? E é até muito engraçado porque ontem, eu recebi uma mensagem. Chefe, bom dia. Eu queria me tornar uma supervisora e o que eu faço? Então, é a mesma coisa que eu disse para ela, eu vou trazer aqui para você hoje, para vocês, na verdade. Primeiro ponto é o estudo, galera. Primeiro ponto, eu acho que qualquer empresa hoje, multinacional, que todos nós do trade, a maioria, trabalhamos em empresas multinacionais, tem outras gigantes nacionais também, mas que também exigem, trabalham no mesmo modelo. Exige uma graduação, exige que você tenha um bacharel aí. Então é muito importante, o primeiro ponto é o estudo. Eu não parei de estudar até hoje, continuo. E eu poderia ter estudado muito tempo atrás, hoje eu poderia estar fazendo MBA, por exemplo. Né? Então eu perdi muito tempo com isso e poderia estar muito maior. Poxa, mas com 27 anos você poderia estar maior? Sim, a minha gerente hoje na Red Bull tem 31 anos. A Red Bull é uma empresa que tem pessoas muito importantes e muito jovens. Então, estude.
Ah, mas eu tô com 18 anos, eu não tenho muito, mas abdique do pouco agora para que você tenha muito depois. Acho que esse é o ponto. E a segunda coisa é sobre pessoas. Nunca deixe de estudar sobre as pessoas. A gente está numa era hoje que tem muita... rola muita ansiedade, depressão, que são coisas que não são brincadeira. E tudo isso está atrelado à venda. Às vezes as pessoas, a gente recebe clientes que estão em crise ou estão num momento difícil, seus colegas de equipe. E quem vai se destacar? Quem entender de pessoas. A pessoa que entender de pessoas. Então, o primeiro ponto eu acho que é o estudo. Isso é o meu mantra. Aprendi. Não era assim antes, tá, galera? Quando eu era promotor, não tinha essa visão. Quando eu era promotor, eu achava que eu tinha que trabalhar na melhor empresa e crescer rápido. Não. Se eu tivesse estudado, talvez hoje eu estaria maior. E o segundo ponto são sobre pessoas. As pessoas me fizeram chegar até aqui. Eu trabalho com pessoas. Tudo que eu faço envolve pessoas. Então é isso. Estudem sobre pessoas. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre trade marketing, se inscreve aqui no canal. Acho que a gente vai trazer conteúdos recorrentes. E em breve, já soltando um spoilerzinho assim, teremos treinamentos também relacionados aos temas. E aí, em breve, a gente solta uma agenda e tudo mais. Então, vamos acompanhando aí. A gente também tem um Instagram, que é @trademarketingnaprática. E aí, Aruan, não sei se você quiser que alguém te segue, quiser falar aí o seu arroba, se não, tudo bem, a gente segue o jogo. Sim, é @AruanAlves, meu Instagram com 2 S no final e um underline no final. Quem quiser me seguir, me chamar, pedir uma dica, eu gosto muito, eu amo o que eu faço e é por isso que eu tive esse crescimento. Então eu vou amar ajudar vocês também, eu gosto de ajudar as pessoas, até porque é uma honra, né? Quando alguém me pedir ajuda. Eu falei, Caião. É isso aí. As pessoas vêm chamar a gente, pô, me dá uma dica de tal coisa, como eu faço tal coisa, é muito bom. E não deixem de seguir e acompanhar, porque esse tipo de conteúdo é a primeira vez que eu vejo. Inclusive, foco em promotor, né? Geralmente é foco em liderança ou em desenvolvimento. A gente até vai ter uma temporada falando de coisas mais técnicas, mas agora é focado em vocês mesmo, no dia a dia e como ser melhor. Então sigam, acompanhem Trade Marketing na Prática. Eu apostei e aceitei de cara vir aqui, porque é para falar para vocês. E eu nunca vi isso. Uma coisa que falasse para vocês e é de vocês para vocês, porque eu já fui um dia. Então, acho que é sobre isso. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto e o nosso agradecimento, né? Pelo apoio da Red Bull. Red Bull, muito obrigado. Eu estou imensamente feliz de trabalhar nessa companhia hoje. E só de ter o produto pra gente tomar aqui. Trade Marketing na Prática, Red Bull junto. E agradecer também a Ever, né? Mandar um abraço aí pro Luiz, que é a agência que eu defendo hoje. Meu cliente é Red Bull, mas eu defendo uma agência. Então, meu também, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter liberado ele vir aqui, né? Não ter... Muito bom. E aí, o Luiz está convidado também para vir aqui numa próxima, porque a gente quer aí falar bastante sobre trade marketing e também trazer sobre as oportunidades que as agências podem dar, né? Porque a galera que tem esse foco em desenvolvimento, elas precisam de mais oportunidades, saber onde procurar as coisas, né? E acho que esse que é o nosso caminho. E aí, para a gente finalizar, só com agradecimento mesmo a essa oportunidade de estar aqui com você, Aruan, sabe o quanto que eu te admiro. E eu gostaria muito aí que a gente pudesse fazer outros em breve. Você como gerente, como diretor, vai ser um orgulho para mim aqui. Muito obrigado e eu sou imensamente grato a tudo que você fez por mim, tanto como... É até difícil de falar, né? Mas tanto como meu gestor, tanto como meu amigo, tanto como, entre aspas, o meu pai, porque Caio sempre foi um paizão para mim. Então, eu agradeço muito o convite, a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu volte em breve como gerente, como diretor e que assim seja. Virá. Então, obrigado a todos por ter assistido até agora. Não se esqueçam de se inscrever, que é muito importante para a gente, curtir, compartilhar com amigos, porque só assim que a gente cresce. E acho que ser egoísta e guardar esse conteúdo só para você não é uma coisa bacana. Compartilha com todo mundo, porque vai ser importante para muito mais gente. Valeu? Obrigado e até mais.